Meu nome é Franco Cavezzali, eu sou o diretor do Não Precisa Pedir Desculpa, que foi o curta que eu fiz pro meu sexto semestre na faculdade FAAP. Veio de um lugar muito quase terapêutico, eu acho, que escrever esse roteiro, porque eu, tipo, passei por uma situação em que um amigo que era bem próximo meu, tipo, errou os meus pronomes, e daí, tipo, sabe, fez pensar sobre coisas é, que permeiam a nossa existência como pessoas transmasculinas e principalmente pessoas transmasculinas que se sentem atraídos por outros homens. E teve esse tipo, pequeno caso, eu cheguei em casa e daí acho que eu tava com tipo, muita raiva e eu só escrevi essa primeira versão desse roteiro. É, que eu acho engraçado porque inicialmente eu queria muito que fosse um filme de terror meio cômico, sabe? Mas vendo o produto como ele ficou, não ficou muito engraçado. Eu acho que o que aconteceu foi tipo muita bagagem pessoal acabou entrando ali, mas eu acho que ainda é o que vale. Mas daí a gente produziu ele pela FAP, né? Fora universitária, todos aqueles perrengues de filme. É, conseguimos finalizar, ele rodou em alguns festivais até agora, daí conseguimos entrar no Final Forum, que com certeza é o festival que eu fiquei mais feliz que entrou, tipo, é muito tradicional, principalmente para o pessoal de São Paulo, principalmente para a gente, tipo, realizadores de curta-metragem, então foi meio assim. Mas eu tive muita ajuda de pessoas, assim, queridas que eu admiro bastante a opinião em questão de roteiro pra me ajudar a achar esse caminho, porque eu acho que às vezes a gente fica tão enfiado dentro da nossa própria história que a gente não consegue mais olhar objetivamente. A gente se apega a detalhes que não são importantes. Tipo, eu tô adaptando agora o Não Precisa, em teoria, pra fazer um roteiro de longa junto com um amigo meu, e ele é tipo um roteirista muito mais talentoso do que eu, tipo, em termos de técnica, ele tipo manda muito bem. E daí em várias reuniões eu tenho alguma tipo ideia pra mas e se esse personagem secundário tivesse esse subplot, etc e tal, e ele sempre, tipo, fala, tipo, ok, interessante, mas vamos, tipo, trazer de volta. Como que isso vai impactar a trajetória do nosso protagonista? Como que isso vai impactar a narrativa central? E eu acho que isso é uma coisa que é muito a gente se beneficia muito de ter ajuda externa e, tipo, consultorias e pessoas que vão, tipo, trazer esse olhar, porque como criadores, às vezes a gente, tipo, fica apegado a detalhes que não são importantes e que vão, tipo, arrastar pra baixo a história e deixar ela mais, tipo, bagunçada e não coesa mesmo. Eu acho que é muito legal porque a gente nunca sabe como vai ser recebido. E dependendo dos festivais, ele é recebido de maneira, tipo, muito díspares. Eu participei do Digo, que é o Festival da Diversidade de Goiânia, que foi, tipo, o primeiro que eu fui presencial mesmo com o filme. E depois da sessão tive uma troca muito legal com uma artista trans também de lá, que a gente conversou muito sobre a existência queer e essa intersecção com o fantástico e o cinema de gênero e o horror. E, tipo, uma coisa que a gente anda conversando muito e falando muito, eu pelo menos com meus amigos, a ideia é, tipo, cinema de gênero e de gênero, sabe? Que seria a gente pensar na identidade de gênero, principalmente na identidade dissidente no tempo, nos termos de ser uma pessoa trans e essa relação com o cinema de gênero, que eu acho que é uma coisa que tá vindo muito, principalmente acho que uma diretora que eu admiro muito é a Jane Scheinberg, que fez o We're All Going to the World's Fair e o I Saw the TV Glow. Acho que ela atualmente traz muito isso do cinema de gênero. Então, em Goiânia, tipo, teve bastante essa troca focada nisso. Ainda funciona se você abstrair essa parte da identidade trans, mas foi escrito a partir da identidade trans. Mas nessas trocas que eu tive com os outros diretores dos outros filmes da sessão, eu acho que teve bastante de eu conseguir ver o filme por esse lado e foi muito interessante. Eu acho que depende muito da sessão, porque tem vezes que, por exemplo, acho que nessa sessão do Cinefora o pessoal falava, tipo, não tava esperando ver um slasher de terror no meio dessa sessão, tipo, fiquei meio chocado, tipo, legal, mas não tava esperando, etc. Teve gente que eu vi que, tipo, achou, tipo, uma porcaria, e daí também tudo bem, sabe? E, tipo, gente que achou muito legal, gente que achou, tipo, trash, e a proposta às vezes é trash. Eu acho que é interessante, dependendo da sessão em que ele é encaixado, talvez ele é recebido de maneiras diferentes. Mas eu sempre acho isso tipo, extremamente interessante. Eu acho que isso contribui muito pra gente pensar em próximos projetos e também criar essa visão de
o que você vai fazer a partir do momento que sai e tá pronto e tá no mundo não é mais o que você fez, é o que todo mundo vai perceber o que foi feito. E eu acho isso interessantíssimo. E você pegar essas percepções dos outros pra fazer o próximo e daí repetir esse processo, repetir esse processo, repetir esse processo, sabe?